Boa tarde a todos. Meu nome é Silas, eu estou em São Paulo agora com os irmãos ali. Bom, essa palestra, na verdade, essa conversa que a gente vai ter, ela se baseia bastante na minha experiência. Quando eu saí do colégio e depois saí da faculdade e comecei a prestar concursos, eu percebi que, na verdade, não bastava ser um bom aluno para passar num concurso. Quantas pessoas aqui ainda não prestaram vestibular, estão em vias de fazer? Ou já prestaram e pensam em fazer de novo? Quantos pensam em fazer uma prova, um concurso ou alguma coisa do tipo? Já estão estudando? Quantos? Amém. Então, um bom aluno, o que é um bom aluno? Para a escola é aquele que paga a mensalidade, primeira coisa, né? Mas o bom aluno é aquele que vai para a aula, ele assiste a aula, ele de certa forma participa, anota, então ele está presente ali. O aluno só é aquele que vai, pode estar dormindo, pode estar fazendo outra coisa, mas o bom aluno, ele valoriza a aula. Ainda assim, não é suficiente. Tem uma diferença grande entre aluno e estudante. O estudante a gente conhece fora da escola. Em casa, numa biblioteca. Porque o aluno é aquele que recebe a informação. E a aula é muito importante para isso, para a gente ter apresentado aquela matéria. Mas o estudante é aquele que produz algo. Então, o que é o estudante? Ele prepara resumos, ele prepara mapas mentais, ele faz os exercícios em casa, e esse tem alguma chance de ser aprovado, tá certo? Então, o ciclo de estudos, irmãos, basicamente é o seguinte, ele é circadiano. O que significa isso? Alguém sabe? Circadiano ele gira em torno do dia. Então, em um dia a gente vai para a aula, a gente sai da aula, a gente tem que estudar. E o terceiro passo é uma boa noite de sono. Então, a primeira coisa, se vocês estão indo para a aula, é importantíssimo absorver as informações. E para isso não é só estar presente na aula, mas é tomar nota também. Vamos anotar tudo que o professor fala, mas tem que ter alguma anotação, para você se lembrar da matéria em casa depois. Sai da aula, vai para casa, almoça, talvez descansa um pouco e precisa agora estudar. Agora é a parte de produzir alguma coisa. Então vai para o livro, lê novamente a matéria, faz os exercícios, e isso só vai ficar na tua memória se você tiver uma boa noite de sono depois. Então são 3 passos, amém? Vocês compreenderam? Senhor Jesus. E aí, quando nós decidimos prestar um concurso ou um vestibular, primeira coisa, a gente tem que saber que é possível. Amém? Missão impossível, na vida real, não tem chance. No cinema faz sucesso, né? Mas para quem está prestando concurso ou vestibular, a gente tem que ter clareza disso. É possível e eu posso conseguir. Amém? Senhor Jesus. Segunda coisa é estratégia, irmãos. A estratégia é essencial. Então, como eu já falei, primeira coisa, prestar atenção na aula. Se você não está tendo um cursinho presencial, você precisa prestar atenção no que você lê a primeira vez no livro. Então, lê, vai anotando, sublinhando, grifando. É uma participação, você participa da matéria ali. Tá certo? Depois, a parte do estudo. E aí, cada um tem a sua estratégia. Eu fazia da seguinte forma, matérias exatas, química, física, matemática, muito exercício. Quanto mais, melhor. 10, 15, 20, 50 exercícios, às vezes, para conseguir entender a matéria. Matérias mais humanas e biológicas, tem que fazer resumo, tem que botar aquilo no papel e resolver exercício também, tá certo? Mas o método infalível para a gente conseguir guardar a matéria é preparando cola. Senhor Jesus! O irmão veio falar sobre estudo e agora preparar cola, como é que é isso? Eu disse preparar a cola. Eu não disse que você vai usar a cola na prova. Amém? Porque quando a gente prepara um material para a gente guardar aquilo, nós estamos ensinando a matéria para nós mesmos.
Então, se você pegar a pirâmide da aprendizagem, famosa pirâmide da aprendizagem, o método mais eficaz para a gente guardar é ensinar alguém. Então, às vezes eu estou em casa estudando alguma coisa, de repente eu começo a falar sozinho. Por quê? Eu não estou ficando louco ainda, né? Mas eu estou ensinando a matéria para mim mesmo. Então, a Larissa, às vezes, está comigo, ela percebe que eu começo a falar, posso atrapalhar alguém, né? Mas aquilo é eficiente para mim. Então, irmãos, guardem esse método que é comprovadamente eficaz. Quando você começa a estudar, é interessante você fazer isso. Usa figuras, usa caneta colorida, bastante desenho, se possível, porque isso grava na nossa mente. Quanto mais, às vezes, bizarro for o desenho, mais bem guardado vai ficar. O desenho muito bonitinho não serve, não. Tem que ser aquele desenho que a gente entenda. Tá certo? Bom, falando um pouquinho dos adversários nossos nessa empreitada. Os piores adversários, irmãos, não são as nossas derrotas. Porque a gente aprende com as falhas. Já passei por muita situação dolorida, sabe? De ficar, às vezes, por 6 pontos, no universo de 300, ficar fora das vagas. E aí concurso não é como vestibular, né? Vestibular todo ano tem. Esse concurso eu fiz em 2014, e até hoje não abriu de novo. Então a gente passa por essas situações, mas em tudo a gente aprende alguma coisa. A gente tem que se voltar para o Senhor, procurar ter comunhão com os nossos pais, com os irmãos, que a gente recebe alguma luz, né? O principal adversário nosso hoje, irmãos, e isso é unanimidade, se os irmãos pegarem os livros sobre estudo, vocês vão ver isso. Em primeiro lugar, disparado, é a internet. Em segundo lugar, não muito distante, a televisão. Não são só inimigos dos estudos, irmãos. Prestem atenção nisso. Internet e televisão são inimigos da inteligência. Por quê? A gente recebe tudo pronto. A gente não é forçado a pensar quando a gente vê televisão ou internet. E a internet é feita exatamente para drenar o nosso tempo. Como é que a gente sabe isso? Antes o YouTube sugeria para você um vídeo, depois que você terminava de assistir. Agora ele já começa a rodar o vídeo, se você não parar. Os feeds de notícia do Facebook, Instagram, eles são infinitos. Quem já percebeu isso? Todo mundo, né? Se você começa a rodar, aquilo não tem fim. E uma coisa liga a outra, que não interessava para você no início, e você se perde naquilo. Quem já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão. Mas é muito comum. Então, eu sugiro para os irmãos o seguinte, eu falo para a Larissa isso todo dia. Separa 1 hora do seu dia, se você tem bastante tempo, se você só estuda, para você ficar na internet. E aí você pode ver a notícia, pode entrar ali no UOL, BBC, pode ver a sua rede social também. Mas é 1 hora para tudo. Ah, mas eu gosto de ver o seriado tal, porque é legal e é importante para mim. Bom, está dentro da sua cota de 1 hora. Se sobrar 5 minutos para a internet, é aquilo que você tem que usar. Tá certo? Na hora de estudar, o celular tem que ficar longe de você. Longe mesmo, não adianta o modo avião. Tá certo? Se você não consegue, tem abstinência do celular, entrega para sua mãe, para o seu pai, para alguém que mora com você e depois você pega. Tá bom? Já falei isso uma vez, mas os homens demoram entre 15 a 20 minutos para recuperar a concentração que eles perdem. E as mulheres demoram um pouco menos, entre 5 e 10 minutos. Então é importantíssimo a gente afastar tudo que possa servir de distração para nós. Esses são os verdadeiros inimigos. E uma coisa muito importante que eu sugiro por último, não só para os estudos, mas vale para a nossa vida humana como um todo. Leiam bastante. Amém? Leiam muito, tá certo? Leiam a Bíblia no começo da manhã, se possível. Eu gosto de ler antes do café até. Parece que você vai com mais fome, né? Para a palavra. Mas pode ser depois do almoço, pode ser antes de dormir. Leiam a Bíblia todos os dias. Amém? Porque a Bíblia é a nossa maior referência, irmãos. Na nossa vida, é o que vai sobrar, no fim das contas, é o relacionamento que a gente tem com o Senhor. Amém? E leiam também outras coisas, leiam os livros espirituais,
Leiam o Alimento Diário, leiam os clássicos, tá certo? Leiam jornais, revistas que possam acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Eu vou citar aqui um dado que é bem impressionante. O Brasil é o quarto país no mundo que tem maior número de pessoas que acessam a internet. A gente passou o Japão ano passado, nesse quesito. Parece uma coisa boa, né? Mas aí, quem é que sabe o que é PISA? Alguém conhece o PISA? Da OCDE? Não? É um programa de avaliação internacional de estudantes, feito pela OCDE. E o Brasil, entre os 76 países avaliados, o Brasil ficou em 60º lugar. Aí é assustador, né? E tem gente que chora pelo 7-1 depois na Copa. Isso é muito mais triste, tá certo? Mas onde é que está, irmãos? Porque Estados Unidos tem mais gente, China tem mais gente conectada à internet. Onde é que está o problema do brasileiro? O problema é o número de horas que o brasileiro passa em frente ao computador e acessando a internet. O Brasil é líder mundial há muito tempo nesse quesito. Ninguém supera a gente. São, em média, 5,3 horas por dia na frente do computador. Tá certo? Então aí a gente percebe que tem alguma coisa muito errada com isso, irmãos. E embora nossa pátria não seja desse mundo, nós temos que ser diferentes nessa terra. O Senhor espera de nós que nós sejamos diferentes. Então, eu encorajo os irmãos a lerem bastante e, principalmente, abandonarem. Ou, se não dá para abandonar, mas tentar diminuir ao máximo o contato que a gente tem com essas coisas. Né? E valorizar bastante a leitura e, do ponto de vista espiritual ainda, valorizar bastante as reuniões. Tá certo? As reuniões são o que nos faz, muitas vezes, sobreviver. Na época do vestibular, é muito difícil, é muito complicado, muita ansiedade, né? Muita dúvida, às vezes, muita pressão por parte do mundo. E quem presta concurso não é diferente, sabe que a coisa funciona mais ou menos do mesmo jeito. Né? Muita gente cobrando, às vezes, que não consegue entender a nossa situação. Mas na igreja, irmãos, e na reunião, a gente pode ter compreensão por parte dos irmãos, encorajamento na palavra, e é isso que vai nos manter vivos espiritualmente. Né? É isso que, no fim das contas, vale a pena na nossa vida. Então, eu me encontro à disposição dos irmãos depois. Agradeço a atenção de vocês. E Jesus é o nosso Senhor. Amém?